Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Tô vendo onde eu vou gravar. Fica aí, tá? Se inscreve, curta o vídeo para começar bem e vem comigo. Tô lembrando que eu tenho que tomar água. Já tomou água? Vamos tomar água? Tomar água. Uma dose de beleza. Vamos para mais uma. O corpo grita. Água, por favor. Preparando para gravar, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz uma maquiagem bem básica, nem passei lápis no olho. Ó, tô com esse broche que a minha filha quebrou. Quebrou o rabinho do cavalo marinho, que pena. Eu sempre adorei cavalos marinhos, gosto muito. E antes de começar o vídeo, deixa eu falar um pouquinho. Eu vou gravar outro vídeo sobre os cavalos marinhos outro dia. Enfim. É que eu vi os cavalos marinhos lá em Okinawa e, uau, vem muito vivo. A memória. Nossa, a memória é algo tão. Que parece que você tá lá de novo, né? Eu me sinto lá, assim, quando trago memória alguma coisa, sabe? Uau. Volta, Melissa, volta. Peraí. Eu não quero fazer o charge de fé hoje. Eu quero fazer algo direcionado, específico. Quero falar sobre coincidência. Quero falar sobre não coincidência. Quero falar sobre você querer ter o controle sobre as coisas e sobre você entender que você não tem controle sobre nada. Eu quero falar sobre você se sentir na hora certa, no local certo. Quero falar sobre você não se sentir na hora certa, nem no lugar certo. Peraí só um pouquinho. Quero falar quando as coisas estão dando errado, entendeu? E você não tem respostas para isso. Eu quero falar sobre o caos. Quero falar sobre Deus. Quero falar sobre ter a impressão de que você está atrasado, atrasada. E daí eu quero contar duas experiências que eu tive, que Deus falou muito comigo, não através de entendimento, que eu digo que é a língua do Espírito Santo, né? Ele falou através de fatos. Quando ele fala através de fatos, ele não está falando, ele está dando um grito, né? Como se ele pudesse entrar com a mão dele e fazer assim: ei, eu tô aqui. Quem falou? Sabe que está fora do controle.
Tá, a mamãe já vai. O primeiro caso que eu quero contar foi quando eu já tinha lidado com algo e eu já tinha dado como aquilo vencido, um mal vencido. Eu tinha triunfado. Só que o mal, bom, que eu achava que era um mal, né? Talvez. É difícil, né? É a doença, né? E ele voltou, a doença voltou. E a gente sempre encara a doença como mal, né? E agora que Deus tá me falando, não encare isso como mal. Infelizmente, a doença também é o agir de Deus. E quem que tava doente? Meu cachorro, né? O Chocolatinho. Ele tinha aparecido umas coisas nele, uns, não sei se é uns nódulos, uns sinais de câncer, né? E daí eu até tinha orado por ele, eu tinha dado testemunho aqui no canal que ele tinha se curado. E realmente se curou. E aí apareceu de novo. Só que quando reapareceu, reapareceu com força. Entendeu? Da primeira vez apareceu um, da segunda, eu já nem sei quantos apareceram. Já apareceu logo dois, uns três pelo menos de uma vez. E, e eu estava lidando com aquilo de um modo paliativo. Porque a gente não tinha condições de internar e pagar uma cirurgia para ele. E na verdade, na época, eu já queria falar sobre isso, mas é difícil você vir dizer a público, né, que o YouTube é público, admitir uma falha sua, né, uma fraqueza sua, né, e Deus está me falando agora, está tudo bem. Eu sei que se você tivesse condições, você teria feito. Porque ele sempre tem me falado. Aliás, o 29 de fevereiro é sobre isso também no livro. A minha mão só vai pesar sobre você, sobre as coisas que você poderia ter feito e não fez. Sobre você ter um dinheiro para pagar algo, custear algo por alguém não fazer. Entendeu? Não é sobre o que você não tem. Entendeu? Aliás, o moço rico, que ele tem insistido tanto, é sobre isso. Ele tinha condições, mas ele se atinha a uma lista. E ele ficava na margem da salvação, num círculo psicológico que ele criou na cabeça dele. E que talvez até Moisés dizia para ele: você está salvo, você está salvo. O Moisés dizia para ele, através de todos os costumes, de toda a lei. Mas o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, disse para ele: você não está salvo. Porque eu sei que você pode fazer muito mais, mas você não faz. E você não vai fazer. E, nossa, eu tô de frente com a tela dele, né, do chocolate. Eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês estejam vendo. Eu tentei isso, ele era vivo ainda, 2017. E essa circunstância aconteceu em 2019, não, 2021. Mas não é sobre o meu cachorro, é sobre outra pessoa. Aliás, que eu nem conheço. E é sobre isso. Deus usa a sua vida para impactar pessoas que você não conhece e não são importantes para você. Daí você fala,
quero saber das pessoas que importam para mim. E Deus quer saber das pessoas que importam a Ele. Em espírito, todos nós somos irmãos e nos conhecemos, entendeu? E naquele dia, ele estava andando bem devagar. E quando eu cheguei com a minha filha da maternidade, né? Infelizmente, eu coloquei na minha cabeça, eu tô sozinha, eu tô cirurgiada, entendeu? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, infelizmente, eu tenho que colocar um limite no chocolate. Eu tenho que deixar, porque ele sempre esteve para dentro comigo, sabe? Ele dormia comigo, ele estava aqui dentro de casa, né? E agora, lembrando que quando eu voltei, eu tive que ser dura com ele. E todo mundo que me conhece sabe que eu não sou uma pessoa dura. Eu tenho muita dificuldade de me impor, sabe? E eu falei comigo, eu vou ter que ser dura com ele. Porque, de vez em quando ele mijava em casa, sabe? Fazia alguma arte normal, né? Eles são como crianças. E ele tinha leishmaniose, né? Então, passou pela fase de que eu pensei em sacrificá-lo. Só que eu não queria fazer isso, porque eu já tinha cometido esse erro com uma filhinha dele. E, na verdade, eu tinha falado pra mim que nunca mais ia fazer isso. E eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim, eu já fiz isso. E me arrependi. Cuide dele. Cuide dele. Até ele partir. E foi o melhor conselho que eu recebi. E... Mas quando você tem um filho, te dá um tamanho de desespero pensar em qualquer coisa que possa acontecer com esse filho. Que às vezes eu poderia ter cometido o mesmo erro de ter sacrificado ele. E ele sabe que eu o amava muito. Não é por não amá-lo, porque os meus cachorros são meus filhos. E eu disse para minha filha: a mamãe tem outros filhos que estão lá no céu. Chocolate, a Xirra, o urso. E porque, para quem me acompanha, eu sou cristã e eu acredito que os cachorros vão para o céu. Apesar de estar em Apocalipse que os cães não vão para o céu, mas infelizmente, muitas vezes, os cães, eles... Essa palavra, ela muitas vezes ela é usada no sentido de dizer demônios. E agora tá me vindo muito isso que Deus tá me falando. Os psicopatas não vão para o céu. Esses que infelizmente se usam cães, como muitas vezes você quer xingar alguém e chama de vaca, né? Porco. E os animais não merecem isso, né? Não há nada de errado com a vaca. Não é nada de errado com o porco. Entendeu? Ou outros animais, entendeu? Quando você quer xingar alguém. Eu não queria que se estendesse, mas enfim. Eu tive que criar esse limite na minha cabeça. É porque eu tinha medo de não dar conta, entendeu?
se voltasse, porque assim, cria uma demanda muito grande quando o cachorro vem para dentro, né? E eu precisava de descanso. A verdade é que eu não tive descanso. Eu não tive repouso, eu não tive os 40 dias, eu não tive dia nenhum, entende? Eu não tive nada desses privilégios, que é uma necessidade física, né? Eu não tive. Então, assim, eu tinha que ter o trabalho com ele lá fora, de catar o cocô, de dar a comida, a ração, eu dava carinho, sim, dava tudo isso. Mas comecei a afastar-me dele um pouco emocionalmente e também fisicamente. Quando eu cheguei, porque quando eu saí do hospital, eu fiquei 2 dias e meio, 3, na casa de uma amiga. Lá eu tive um pouco de repouso, né? Só que à noite eu ficava sozinha, porque ela saía e pousava fora. Então, não tive assim, não tive repouso, gente, não tive, não adianta, né? Porque lá eu tive estresse emocional, porque foi horrível. Foi uma violência comigo ali dentro da casa dela que ela me fez passar por um certo preconceito, sabe? Enfim, eu não quero falar sobre isso agora, mas por isso que eu vim logo para casa. Eu queria ter vindo no outro dia, mas ela me segurou lá. E foram dias horríveis lá. E quando eu cheguei, eu deixei os vizinhos para colocar ração e água para eles, né? Eu tinha dois, o urso e o chocolate. Mas o chocolate ficou muito baqueado. Ele sentiu muito a minha falta e talvez os cães acham que a gente não vai voltar mais, que a gente os abandonou, entende? E o emocional diminuiu a imunidade dele e ele começou a apresentar mais sintomas da doença. E foi aí que eu pensei em sacrificá-lo, mas depois ele melhorou que eu voltei. Só que depois que ele melhorou, lá por abril, e abril fez 10 anos, não, 3, 8 anos que meu pai tinha falecido. Foi bem nesse período, não estava bem também. Nunca estou bem em abril. Aniversário de morte do meu pai, né? Um dos grandes vínculos de vida meu, né? É difícil quando se corta um galho desse, né? A árvore não fica bem. E ele começou a apresentar esses tumores. E aí se curou e eu orei por ele, eu dei testemunha, eu fiquei tão feliz. Eu me lembro, eu acho que era uma segunda-feira, voltou tudo, voltou com força. Foi um período difícil, porque eu me culpava também, né, por não ter levado ele na clínica para cirurgia. Tipo, muitas pessoas fazem isso, tipo, não tenho dinheiro, mas vão ver depois como fazem. E até hoje eu me pego pensando, me culpando por não ter gastado até o último centavo por ele, entende? Mas quando você tem um filho, te dá tanto medo, né, de passar, sei lá, fome, algo do tipo.
E eu não fiz. E aquele dia, ele olhou pra mim, que ele ficava na cozinha, no cantinho. Ele fez assim. E olhou lá pra dentro da casa. E era como se eu visse o olhar dele como um raio apontando pro meu quarto. Eu quero ir lá. Falei, tá bom. E abri a porta. Eu não falei nada, você entende? Foi uma comunicação do meu espírito com ele. Abri a porta da cozinha e deixei aberta. E ele veio bem devagarzinho. Porque os cachorros, às vezes, eles têm vontade de entrar e eles dão uma. Você dá uma brecha, eles vêm. Mas ele não tava com essa força, ele tava doente, né? Ele foi lá. A gente tem um travesseirão do Japão. Eu tinha forrado no chão, acho, pra minha filha. Coloquei assim. E aí ele, com dificuldade, ele foi lá, deitou. Daí eu fui lá, abracei ele. Eu não me lembro como foi aquele dia direito. Ah, não. Foi no domingo, eu acho. É, porque a gente teve um convite pra ir na casa da vizinha. Para tomar banho de piscina, para almoçar, alguma coisa do tipo. Almoçar. Eu até levei meu livro, era a Mônica que eu tava vendendo. E até vendi, eu acho que um. Mas às vezes você tá no meio das pessoas e você pensa, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Eu não sei se isso acontece com você. Elas não sabem nada. Nada do que eu passei ou do que eu tô passando. Mas você fica sorrindo, sabe? E foi num desses momentos que Deus falou comigo. Enquanto você vai vendendo o seu trabalho, você pensa também. Elas não sabem nada do que isso significa para mim. Não sabe de quanto foi difícil. Eu consegui isso. Não era para eu ter conseguido. Já estava certo de que eu nunca conseguiria publicar nenhum livro. Nunca. Eu já tinha desistido disso. Não só disso, mas de muita coisa. Peraí. Peraí. Foi naquele ano que eu publiquei meu primeiro livro, né? A Lenda das Mulheres Proibidas. E depois a Mônica. Mas quando o negócio está nas suas mãos e passa de mão em mão e as pessoas vão olhando, você sempre tem essa sensação de banalização, sabe? Tipo, uau, parece que foi tão fácil.
mas custou meu sangue, custou tudo de mim, sabe? Tudo. 2021 que eu publiquei meu primeiro livro, só que eu sonhei em publicar o meu primeiro livro em 1996, entendeu? E daí em 2010 eu cheguei do Japão toda animada porque eu ia publicar meu livro. Eu cheguei em final de 2009, né? Mas 2010 que eu fui atrás. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. 2011, não, 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 não. Não, não vai publicar. Você não vai publicar nenhum livro na sua vida. Então, sabe, isso já tinha se assentado dentro de mim. E daí a minha vida começou a passar por vários furacões, como dizem. Ah, mamãe, ó o furacão. Ai, ai. E 2021 foi o ano que as coisas estavam acontecendo pra mim. Fora que eu tive uma filha que eu nem sonhei, não, é igual livro. Sonhei a vida toda com isso. Mas foi quando eu menos esperava, da maneira que eu não esperava. E às vezes Deus tá falando, desculpem a palavra, que se dane o que as pessoas pensam, entendeu? E daí eu tava lá e às vezes você se sente um pouco desvalorizado. Mas não é desvalorização, é que as pessoas não sabem mesmo. Só Deus sabe da sua luta, entendeu? E que eu não queria perder meu cachorro, entendeu? Eu sempre admirei Francisco de Assis, né? Eu falava, uau, se eu fosse homem eu seria como ele. Mas eu sou mulher, como eu poderia ser como ele? Como eu poderia evitar ser estuprada, sabe? Sei lá o que eu passaria na rua. Queria ter tido a coragem dele, sabe? De me libertar de tudo, de todas as coisas, de todos os laços familiares, de tudo. E às vezes eu dizia, olhava para a história dele, né? Eu comprei o livro dele e falava, uau, você é tão corajoso, eu sou uma covarde. E a verdade é que quando eu não gastei até o meu último centavo com medo de passar fome com a minha filha na cirurgia do meu cachorro, eu, uau, Melissa, você é uma covarde. Eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de você, porque você é covarde. Você é fraca. Você é fraca. E daí, assim que eu tava me sentindo naquele dia na piscina. E daí minha filha tava lá, ela era pequena ainda, tava com quanto? 1 ano e pouquinho, né? Eu nem sei se ela tava andando, porque ela andou com 1 ano e 2 meses. Devia estar recém andando. Eu tava com ela e tinha uma criança grande ali. Ao meu ver era grande, mas a menina tinha o que a minha filha tem hoje, 4 anos. Ou 3. Não sei, entre 3 e 4 anos. Eu acho que 4. E daí tava tirando foto da minha filha, e ali ao redor da piscina.
E a menina vinha perto da gente, ia pra lá. E eu comecei a perceber que ela tava rodeando a piscina. E a mãe dela tava lá dentro fazendo almoço. Tudo isso para dizer para vocês que eu tava me sentindo no lugar errado na hora errada, que minha vida tava toda errada. O que eu tava fazendo ali? Se eu tava triste, ficasse em casa, sabe? Eu não saísse. Não tinha o que eu fazer ali, porque minha vida tava no caos, eu não tinha que estar ali, né? E você não sente assim? Se a sua vida tá um caos, fica em casa. Mas não foi bem assim que Deus me mostrou. E aí, foi um susto. A menininha de 4 anos caiu na piscina. Eu só olhei para minha filha e meio que comuniquei assim muito rápido. Ela, tipo, filha, a mamãe vai pular na piscina. Não falei com a boca. Falei, pelo amor de Deus, fica aí. E não tinha mais ninguém ali perto, só eu. Todo mundo tava pra lá na varanda e a mãe da menina tava lá na cozinha até chegar. E eu só dei uma olhada pra minha filha, meio que falando assim: você fica aí parada, que a mamãe vai ter que pular na piscina pra pegar essa menina. Daí eu pulei na piscina, peguei a menina, e ela só tinha engolido um pouco de água. E aí, quando eu já tirei, daí eu vejo a mãe dela vindo correndo. E aí me agradecendo. E naquele momento Deus falou comigo: tá no lugar certo, na hora certa. E um outro dia, e esse vai ser bem rápido, eu tinha falado, filha, eu vou te levar no parquinho, né? Só que já tinha passado do horário, geralmente naquele horário, o horário que a gente já vai embora. E foi no horário que a gente entrou, horário que geralmente a gente tá saindo pra ir embora. Daí, novamente, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Deus! Nesse dia eu já tava falando, Deus, já era pra eu ter ido embora, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, a minha filha tava brincando no parquinho. E eu não sei você, mas às vezes a gente se compara com as pessoas, né? Por mais que eu venha sempre com esse discurso do transformação espiritual, mas a gente acaba sendo nosso próprio algoz, se machucando e se cobrando uma transformação material, um enriquecimento, uma prosperidade, entendeu? Se comparando com outras famílias, com outras pessoas. E daí você começa igual o desenho, né? Parece que você vai diminuindo, sabe? Ficando pequenininho. Quando as outras pessoas ficam do mesmo tamanho. E a Melissa foi diminuindo na cadeira. Quando o meu pensamento começou a enegrecer, pensar, o que eu tô fazendo aqui? Daí Deus de novo, ele veio com a mão. Melissa, acorda, eu vou te mostrar o que você tá fazendo aqui. E por que você veio no horário que já era pra você estar indo embora. Mas eu quis que você estivesse aqui. Eu vou te provar que você está no lugar certo, na hora certa, mais uma vez. Tô lá sentada. Daí do nada é como Deus não falou comigo. Ele só parece que ele começa a virar sua atenção para alguma coisa, sabe? E ele me fez começar a acompanhar o menininho que estava ali, né? Porque meu olhar ficava mais na minha filha, mas ele me fez acompanhar. Olha esse menininho, que bonitinho. Não que eu achasse o menino bonitinho, mas do nada ele começou a brotar isso. Observa ele, que bonitinho. Daí o menino foi, o pai estava de costas conversando com um amigo, né? Não sei se o amigo tem comércio ali, acho que sim. Ou se, enfim, não sei se o comércio é dele ou é do amigo, mas estava de costas. E o menininho ali pelas costas do pai, brincando. Ia para perto do pai, voltar, ia para longe, voltava. E numa dessas,
foi bem na hora que Deus me mostrou o menininho. Falou, olha que bonitinho, acompanha o que ele vai fazer agora. Daí eu acompanhei, o menino veio para perto do pai e foi lá longe. Começou a entrar nas cadeiras onde as pessoas comem, né? Eu tava numa dessas assim. Foi lá no fundo, e a gente tava ali no segundo andar, né? E daí ele pegou a cadeira, arrastou um pouco assim, subiu na cadeira. Daí eu, olha o que ele vai fazer. Daí ele começou a elevar o corpo assim, eu falei, ei! Eu já tinha visto o pai dele ali, né? Porque minha filha já foi ali. Ei! E ele vai. Daí o pai dele direto, já foi lá correndo, mas eu já tava, entendeu? Pra ir lá pegar o menino. Mas o que eu queria? E eu acho que Deus queria também. Dar uma chamada no pai. Porque talvez se eu fizesse nas costas, ele não ia levar um susto. Ele precisava levar um susto para ele não dar as costas pro menininho. Que o menininho tinha 1 ano e pouquinho também. 2 anos, talvez. Bem pequeno. O menino subiu na cadeira e ele queria olhar lá embaixo. E não sei se queria só olhar, não. Entendeu? Se queria se jogar daí. E daí eu dei um grito, o pai já assustou. Eu falei, o seu filho. E aí ele já foi. E nisso Deus me falou, você viu? O que você está fazendo aqui? E a gente não tem noção do que Deus pode fazer através da nossa vida, né? E às vezes você fica pensando, quantos livros eu vendi? Eu não sei você. Quantos clientes? Quanto você fez esse mês? Né? E aí, será que dá? E Deus me falou, quanto que vale a vida desse menininho? Né? Nós estamos no lugar certo, na hora certa. A gente não vai entender tudo. Eu vou tirar uma palavra e vou fechar, porque minha filha está me esperando. Jesus respondeu, vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte, hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Uau, ele chama ele de raposa. Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Raposas. Cuidado com as raposas. Cuidado com as raposas, com pessoas traiçoeiras. É o que Deus está falando hoje. Eu não ia fazer o chá de fé, mas estou fazendo. Cuidado com as raposas. Amém. Hoje eu estava falando para minha filha devolver. Devolver aquilo que desejaram de mal para ela. E ela devolveu. E eu falei, filha, não tem mal. A única pessoa que vai se irritar com o fato de você devolver, eu devolvo. Eu só quero aqui o que Jesus me deu. E ela devolveu hoje. Eu falei, é a pessoa mesmo que mandou o mal para você. Essa pessoa é que não vai gostar. Entendeu? Porque se são coisas boas,
a gente devolve em dobro. Deus devolve em dobro também, né? Infelizmente, o mal, ele não desaparece. Ele vai para outro lugar. Como Jesus expulsou os demônios, ele foi para os porcos, né? Quando você vê um demônio, ele não desaparece, ele volta lá pro inferno, entendeu? Eles não desaparecem. Então, não existe mal nenhum de você devolver. Eu devolvo todo o mal que me enviaram na velocidade da luz. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fale com você. Te use para salvar muitas pessoas. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Até a próxima.